Se você quiser adquirir uma calopsita, você tem que aprender muita coisa em relação ao que você pode fazer, o que você não deve fazer. A calopsita, ela é uma ave intermediária entre o periquito australiano e possivelmente um papagaio ou então a cacatua. Ela é uma ave que é muito carente. Ela gosta muito de afeto. E você também tem que se preocupar com as coisas que você tem no ambiente, onde ela vai conviver com você. Essa aqui, por exemplo, apesar de estar com as asas cortadas, então ela consegue voar. E apesar de ainda ser uma criança, digamos assim, ela já está dominando bem o voo. Ela consegue fazer manobras quando tem algum obstáculo na frente dela. É uma ave que gosta muito de brincar. Toda hora ela está se envolvendo com alguma coisa, se entretendo. Qualquer coisa é motivo para ela correr atrás e tentar beliscar. Como é o caso aqui, por exemplo, do cordãozinho do celular. Toda vez que eu começo a fazer alguma coisa com o celular, ela vem e quer morder o cordão ou então a própria tela. E consegue até clicar em alguma coisa. Eu aconselho você a adquirir um filhote, porque fica mais fácil de você domesticar. E para poder você reconhecer se o vendedor está te realmente vendendo um filhote ou um adulto, a característica é essa penugem que ela tem na cabeça. Vou mostrar aqui mais de perto. No caso dessa tutuca, que é o nome dela, já está um pouco para cima, pontuda. Isso significa que já está desenvolvendo. Quando a gente comprou, ela ainda estava uma penugem pequena. Então essa é a primeira característica. Porque realmente é difícil pelo tamanho você chega à conclusão que se trata de um filhotinho ou uma calopsita já desenvolvida, adulta. É claro que quando ela nasce, ela não é deste tamanho, ainda é um pouco menor, mas também não é tão pequenininha como o filhote do periquito australiano. Quanto ao sexo, é muito difícil você identificar logo no início, quando está assim nesse tamanho, inclusive. Ainda você não tem chances de acertar. Esse, por exemplo, pela coloração dele, que eu acho que ele é macho, por alguns itens que eu vou citar mais adiante. Existem várias formas de você tentar identificar a masculinidade do bicho. No caso desse aqui, como eu estava dizendo, devido à coloração branca amarelada, ela é classificada como albina. Alguns comportamentos básicos, por exemplo, dizem que a calopsita, quando fica se admirando diante de um espelho, isso daí é uma característica que o calopsita é macho. Existe também o exame de toque. Aqui embaixo você pode colocar o seu dedo quase perto assim do traseiro dela e você vai sentir dois ossinhos. Se esses dois ossos são muito juntos, é uma característica provável de que ele é macho. Quando está distante, os dois ossos estão distantes, justamente para permitir a saída dos ovos, então é uma possibilidade de ela ser uma fêmea. Se a tua calopsita não for albina, ela for de uma coloração azulada, acinzentada, há características de que no fundo daqui da rapina, ela tem uns traços se for macho. Isso daí ainda pode ser uma chance de você acertar, assim, digamos, 80%, porque elas trocam as penas mais adiante. E nessa troca ela pode perder essa característica masculina de ter uns tracinhos aqui embaixo, por baixo da cauda. E ainda há um exame que é feito de DNA, que não é caro. Quando a gente fala em DNA, a gente pensa que é super caro, mas para animal é barato, fica em torno de, pela atualidade,
talvez entre R$ 20, um pouquinho menos. E é um exame que dá um resultado com exatidão, né? Ele vai definir realmente se o animal é macho ou fêmea. E tem clínicas que fazem esse exame e mandam o resultado por correio. Então vamos lá, o que você precisa fazer e não fazer, como você deve se comportar. Por exemplo, você tem que ter paciência. Não vai ser logo no primeiro dia assim que você vai conseguir se familiarizar com ela e vice-versa. Tem que ter paciência. Ela suja bastante o chão, como você pode ver aqui, ó. Como toda ave, na sua maioria, ela está sempre comendo e, consequentemente, ela vai sempre defecar. O chão também suja bastante porque ela espalha a comida, às vezes ela entra no recipientezinho e espana tudo ao redor. Então você tem que ter paciência mesmo. A gente coloca ela aqui por uma questão mais assim de a gente ter um contato mais direto com ela. Quando a gente vem para cá assistir televisão, não gosto de colocar ela na cozinha, porque a cozinha já tem um barulho constante que da geladeira, né? De vez em quando para, mas quando volta para a calopsita é uma coisa que incomoda. Se ela estiver um pouco estressada, ela fica muito sensível. Teve uma vez que eu estava lá trabalhando no computador e ela veio voando daqui para lá, depois eu coloquei o dedo e ela ficou comigo ali um bom tempo enquanto eu digitava. Então eu percebia que cada clicada que eu dava no mouse ela se assustava. Então por aí você vê que ela tem aliás, todos os animais têm uma percepção auditiva muito mais aguçada do que a do ser humano. Então você tem que evitar ambientes barulhentos, com televisão muito alta. Se você tiver uma família numerosa, tiver muita criança e as crianças forem daquelas que gostam de fazer bagunça, com certeza isso vai alterar um pouquinho no comportamento da sua calopsita. No dia que você for adquirir a calopsita, ganhando de um amigo, então comprando na loja, eu aconselho você levar uma gaiola média, que não seja pequena nem tão grande. Então essa aqui é um tamanho suficiente. E deixar ela sempre solta em casa, para ela poder se familiarizar mais rápido. E também para ela não ficar na quina aqui, que ela gostava muito de ficar aqui, porque antes não tinha esse poleiro. E aqui, como é muito fininha a quina, isso pode causar dores nas patas e talvez até ferir. Então, em caso de emergência, eu peguei um pedaço de pau abaulado, com uma certa grossura boa para poder acomodar as patas, que quando ela coloca as patas, ela coloca assim. Então é bom que seja uma coisa suave, arredondada. Peguei 2 pedaços de papelão, cortei e introduzi aqui para poder ela sempre se acomodar aí. Depois, eu e minha esposa, ela teve a ideia de a gente fazer o puleiro. Então aí a gente juntos nós planejamos o puleiro e fizemos com o cabo de vassoura. Isso para ela é uma boa distração, porque ela gosta muito. De início minha esposa começou a fazer uma escada de uma forma diferente, e depois eu fiz essa daqui. E ela já quebrou, observe que ela beliscando, ó, ela tem um bico destruidor. Ela conseguiu hoje, nesse instante, quebrar. E ela estava conectada com essa parte de cá. Então ela conseguiu separar a conexão e quebrou aqui, ó, mordendo com o bico. Ela tem a necessidade de sempre estar beliscando alguma coisa. Inclusive a aliança da gente, ela gosta muito de beliscar. Vou mostrar aqui. Tudo para ela é objeto para ser mordido. Aliança, o cordãozinho aqui do celular, que ela gosta de bicar sempre. Um cordãozinho que eu uso para poder colocar como pulseira para o celular não cair no chão enquanto eu estou filmando. Colocamos esse arranjo também, ele adora morder isso aqui, ó. Coisas coloridas, no caso dessa calopsita aqui, assusta um pouco ela. Eu tenho uma bolinha pequenininha
que é geralmente usada para... Eu uso para poder colocar o pé em cima e ficar fazendo massagem. Por ela ser colorida, ela não gosta muito, ela se afasta um pouco. E isso acontece com esse colar também que minha esposa fez. Ela não gosta muito, ela fica um pouco assustada. Ela nem quer pegar. Se você tem aquário, você tem que tomar cuidado. No caso desse aqui, a nossa tampa quebrou. Enquanto eu não arranjo uma outra, eu coloco sempre alguma coisa protegendo quando a gente vai sair e deixar ela sozinha em casa. À medida que você vai criando o animal, você vai percebendo o seu comportamento. Quando a gente sai, ela costuma ficar sempre quietinha. Se você apaga as luzes da casa à noite, principalmente no ambiente que ela está, ela se acomoda como se ela entendesse que já estava na hora de dormir. Então você tem que se preocupar também com essa questão da luminosidade. O animal no ambiente escuro ele tem a tendência de adormecer. Então, mesmo já tendo percebido que quando a gente deixa ela sozinha, ela também fica acomodada, ainda assim eu tenho cuidado de cobrir o aquário, porque vai que ocorra alguma coisa, tipo, se for período de São João, o povo fica soltando bomba, ela vai se assustar e vai conseguir alçar voo. Então ela pode cair, no caso aqui nosso, que está o aquário sem tampa, ela pode cair dentro. Então não custa nada tomar cuidado. Nós temos um casal de periquitos que fica lá no fundo da casa. Eu não gosto de colocar lá para não perturbar o sossego da calopsita, porque os periquitos eles já têm um costume diferente, um comportamento totalmente diferente. Eles não gostam de barulho. Se você faz barulho, eles tentam fazer um barulho maior do que você está fazendo, reclamando do barulho que você está fazendo. E já a calopsita ela é muito brincalhona, você pode observar que ela está sempre se distraindo com alguma coisa. Ela sempre fica entretida. Então, ela já não reclama muito do barulho, mas ela tem uma sensibilidade auditiva, então você tem que tomar cuidado também. Quanto à alimentação da calopsita, quando você for comprar no mercado, qualquer mercadinho tem, se não for uma casa apropriada de alimentos para ave. Tem a indicação no rótulo do produto, dizendo se é para canário, se é para passarinho, se é para calopsita. Aqui a gente tem, por exemplo, é bom você sempre comprar uma alimentação variada. Aqui nós temos o composto, essa aqui é muito boa, ela adora, a calopsita gosta muito, o periquito australiano também. Esse aqui é semente de girassol e tem também o alpiste. É sempre bom você sempre fazer essa variação e nunca colocar tudo no mesmo pote. Você pode separar. Aqui eu coloquei o alpiste misturado com as sementes de girassol. E naquela outra lá eu coloquei o composto, que vem com mais nutrientes. No caso aqui são 2 periquitos que nós temos australianos. Em outro vídeo eu vou ensinar como você pode domesticar e amansar a sua calopsita. Eu consegui em pouco tempo, questão de dias, talvez uns 5 dias. No meu caso, por exemplo, foi assustador para ela no dia que a gente foi pegar, porque o vendedor ele não tem aquele tato, ele tem um tato comercial. Para ele está comercializando um objeto. Numa outra loja, tinha uma senhora comprando vários pintos e ela tinha levado uma caixa e tinha muitos pintos em cima do balcão e ele pegava os pintos com uma rapidez assim, ó, e jogando os coitados um em cima do outro. Para eles, aquilo ali são objetos. A gente encomendou, ainda tem isso. Você muitas vezes pode não ter a sorte de encontrar lá a calopsita filhote. Ele sempre tem pessoas que procriam. E quando você quer uma encomenda, eles conseguem rapidinho. Quando chegamos lá, ele enfiou aquela mão assim na gaiola para poder conseguir pegar o que a gente escolheu. E para o animal isso é aterrorizante. A captura é uma coisa que estressa o bicho.
e pedimos que ele cortasse logo as asas. E ele só corta geralmente só um lado das asas. Isso não é correto. O bom é você cortar as duas, porque ele pode fazer um voo, pode não, ele vai fazer um voo irregular. Quando o animal quer alçar voo em uma direção e ele tiver somente com um lado cortado, isso eu vou ensinar também como é que se faz em outro vídeo, ele toma um voo irregular, ele sempre vai, ele tende para aquela direção em que a asa foi cortada. Isso influencia bastante na aerodinâmica do animal. É a mesma coisa que avião. As duas asas têm que estar corretas, iguais, para poder ele ter um voo perfeito. Então o segredo de você fazer com que o animal não voe alto e vá embora, não é cortar só uma asa, é cortar as duas, porque você tem que dar um conforto para o animal também. Que a gente cortou o outro lado da asa, deixando uma asa igual à da outra. Então ele já consegue, por exemplo, se desviar de obstáculos em pleno voo, como se fosse uma beija-flor, que o beija-flor ele para no ar, como se fosse um helicóptero. Ele está conseguindo fazer isso. Quando ele vai voar em direção a gente, percebe que tem um obstáculo, uma garrafa decorativa em cima da mesa central. Então, quando ela percebe que tem um obstáculo, ela consegue desviar e muitas vezes até voltar. Então, o corte da asa correto é importante. E a liberdade do animal em ter que voar, isso também a gente não pode tirar deles. Se tratando da calopsita, que é um animal que vive solto, então é importante que você permita que ela voe. E com o corte das asas, é garantido que ela não vai voar acima de 1 metro. Não consegue. Se você deixar ela com as asas normais, sem cortar, com certeza ela vai fazer um voo mais alto e fugir. Quando criança, sempre tive vontade de ter um passarinho que eu pudesse pegar o bicho. Esse meu desejo de ter o animal nas mãos, sentir o seu próprio cheiro, abraçar ele, envolver ele todo no meu corpo, esse sonho foi realizado agora com a compra de uma calopsita. Então, o desejo de pegar o animal e abraçar já está aqui comigo. E olha como ela adora. Todo animal gosta de um carinho, né? Você também, falar nisso, foi bom ter lembrado. Você nunca deve falar com a sua calopsita de forma grosseira. Que se dirija a ela com uma certa calma, porque isso faz com que o animal não fique estressado.